Oi, Oi, galera. galera, tudo bem? Aqui é a Larissa. Aqui é o Luan. A gente está fazendo nossa primeira videoaula sobre permacultura e bioconstrução. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é a permacultura, sobre as zonas que a permacultura, o design permacultural é dividido. E um pouquinho também sobre os princípios da permacultura e de que forma esses princípios são aplicados dentro da bioconstrução na hora de projetar algo novo e dentro do nosso lar. Bora lá começar? Yes. Bom, o que é permacultura, né? Como vocês estão vendo aí, é o planejamento de ambientes humanos produtivos, buscando autossuficiência de forma sustentável e harmônica com a natureza. Esse é um dos principais exemplos de o que significa permacultura, mas ele está bem ligado a outros processos, né? Bill Mollison e David Holmgren, que foram os criadores, co-criadores da permacultura, dessa filosofia, conseguiram chegar a esse ponto a partir das observações que eles fizeram de tribos durante muito tempo. E a permacultura, ela é derivada da junção das palavras do latim permanens, que é persistir indefinidamente, mais agricultura, das práticas agrícolas que suportam a sobrevivência humana. Bom, eles observaram que as tribos e os povos ancestrais conseguiam fazer com que o alimento que era provido para eles anualmente sempre estivesse sendo plantado e nunca o solo estivesse nu, né? Então esse foi o primeiro passo da permacultura. Depois dessa observação que eles tiveram desse processo, primeiramente de plantio, eles conseguiram também observar que essas tribos e povos ancestrais tinham um plano energético de como gastar e como fazer a energia fluir dentro dessas tribos, né? A partir daí, eles conseguiram interpretar de forma diferente o formato social dessas tribos e dessa forma sistematizaram isso para uma vida que a gente tem vivido agora, né? Nesse mundo mais, como eu posso dizer, Atual? atual. Uhum. Bem, então teve uma evolução, né, daquilo que eles estavam estudando, que primeiramente estava voltado para a agricultura, e, e a partir assim dessas observações perceberam que era algo muito mais complexo, né, do que simplesmente o plantio. Então a permacultura ela evoluiu assim, né? Não é mais apenas a agricultura, é uma cultura mesmo que a gente precisa estar firmando para que a gente faça cultivo permanente, né? Que a gente permaneça aqui na Terra e que várias formas de vida permaneçam na Terra. Então, isso quer dizer que a gente vai sempre estar respeitando todos os processos cíclicos naturais, né? E interagindo com eles. Aí, nesse slide que vocês estão vendo, essa é a flor da permacultura, né? Com as suas áreas temáticas. O que a gente trabalha mais, eu e a Larissa, é de espaço construído. Mas como vocês podem ver, todas as pétalas se interligam entre elas e essa espiral que sai da éticas e princípios do design da permacultura liga ainda mais elas, né? Então, além do espaço construído, a gente tem a pétala de ferramentas e tecnologias, também temos a pétala de cultura e educação, saúde e bem-estar espiritual, economia e finanças, posse da terra e governo comunitário, e manejo da terra e da natureza. O centro, né, esses princípios éticos que antes não estavam claros ali no outro slide, é, são esses três: cuidado com a terra, cuidado com as pessoas e a partilha justa. E isso é o cerne da permacultura. Toda vez que a gente vai tomar uma decisão, seja de projeto, seja prática, a gente coloca esse filtro, né? Esses conceitos, essa base para ver se essa decisão que a gente está tomando é uma decisão realmente permacultural, né? Então,
de nada adianta eu estar fazendo um trabalho social, por exemplo, se esse trabalho social não leva em consideração o impacto ambiental que, que porventura eu esteja tomando nesse projeto. Né? De nada adianta eu estar fazendo uma partilha justa se eu não estou levando em consideração os animais, se eu não estou levando em consideração todos os seres da Terra. Né? Então, esses princípios éticos, eles andam juntos. Eles são os pilares da flor que a gente acabou de mostrar, né? Bom, dentro da permacultura e principalmente da pegada da bioconstrução, a gente segue essa linha de setorização, né? Onde a gente observa as inclinações do terreno, onde estão os fluxos da água, quais são os ventos predominantes, qual é a orientação solar, né? Qual é o clima predominante da região e em que espaços existem microclimas, como é que é o solo, como é que é a vegetação. Essa parte de setorização da permacultura, onde a gente faz essas análises, a gente estuda bastante em arquitetura bioclimática e vai ser o tema da próxima aula. Bom, para a gente fazer o zoneamento e entender esses processos, tanto num terreno como dentro da nossa própria casa ou que está em volta da nossa casa, é importante a gente saber que existe um zoneamento, né? E o zoneamento, ele é decidido pelo número de vezes que é necessário visitar o elemento e o número de vezes que este necessita que o visite. Então, como por exemplo, se eu moro num sítio e eu possuo galinhas, quantas vezes eu vou necessitar ir lá levar alimento para as galinhas? Quantas vezes eu vou precisar ir lá ver quanto de água elas têm, se eu preciso trocar? Se eu tenho uma horta próximo de casa e não tenho um sistema de irrigação, eu preciso ir lá diariamente. Então, esses processos vão ser todos muito bem observados para saber onde vai ficar dentro desse zoneamento cada coisa, né? O zoneamento, ele começa a partir da zona zero, que é a casa, né? O centro do sistema, é onde a gente passa boa parte do tempo. E o último é a zona 5, que é uma zona bem vital para o sistema, que é onde não tem interferência. Geralmente, quando a gente está falando da permacultura em sítios, assim, fazendas, chácaras, tá ligado mais àquelas áreas de mata, a áreas de floresta, onde a gente não vai interferir, né? Uma área de Antropizar ela. regeneração. Isso. Mas quando a gente está falando, por exemplo, de uma cidade, isso tá ligado. Os cinturões verdes, por exemplo, quando das cidades jardins, né? Tem alguns bairros que seguiram os modelos das cidades jardins. As cidades jardins, elas previam cinturões verdes nas bordas da cidade, onde poderia ser produzido alimentos, mas onde teria florestas mesmo, de áreas de preservação para que as pessoas que vivessem nas cidades ou nos bairros tivessem um ar puro para respirar, né? Então, está relacionado à qualidade de vida das pessoas. Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma imagem bem comum. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar ela, uma das primeiras, assim. Mas ela é bem didática, por demonstrar uma forma mais circular e mais fácil de entender, né? Ali a gente está vendo no zero, no número zero ali, que é a zona zero, é uma zona onde está a casa, um poço d'água. Geralmente é ali que a gente vai colocar alguns temperos que é usado diariamente. A gente vai estar trabalhando mais com essas necessidades primordiais que a gente não necessita andar tão longe assim para poder obtê-las e, consequentemente, diminuir o gasto energético para alcançá-las, né? Em seguida, a gente passa para a zona um, que aí na imagem está demonstrando uma horta, um galinheiro, um chiqueiro. É onde a gente vai estar colocando esses animais que a gente necessita, esses plantios um pouco maiores, que além de prover alimentos para a gente, também vai de forma
a, ao excedente, né, a sobra do excedente ali, poder comercializar, obter rendimentos e, e por assim em diante. Depois a gente segue para a zona 2, que é uma zona onde já começa a entrar mais pomar, o lago, captação de energia, também aonde a gente consegue fazer plantios que não necessitam de tanto cuidado, como é, plantas anuais, igual milho, batata doce, entre outras, né? Seguimos então A para a zona zona 3. 3, aonde a gente já começa a entender um outro processo, que aí nessa zona já entra as vacas, os outros animais maiores dentro da questão permacultural e é que precisam de áreas um pouco maiores para poder se beneficiar, né, para poder continuar vivendo. Em seguida, a gente entra na zona 4, que já é uma zona que já começa a ser a transição, né? Ela e a zona 5 é uma transição de uma recuperação de áreas naturais, de florestas, rios, lagos, o que tiver no entorno da sua casa, né? Esse desenho, ele demonstra muito dentro de uma propriedade rural, mas a gente consegue pensando assim, botando a nossa criatividade aguçada, a tentar fazer isso dentro de uma cidade, né? O que seria a zona 0 na cidade? Seria a nossa casa. A zona 1 poderia ser Uma horta comunitária. isso, a zona 2 O poderia, mercadinho. poderia ser um mercadinho local, aquele que não é aquelas grandes redes que você vai estar fortalecendo, né? Esse comércio local e essa economia mais circular. A zona 3 já pode ser aonde você vai passear e ter momentos mais tranquilos, como por exemplo praças, lagos que tem na cidade. E a zona 4 e 5 geralmente ou ela está próxima a parques que tem próximo da cidade, ou ou talvez zonas mais periféricas, né, onde possuam matas, possuam essa parte mais natural que a gente não pode antropizar, mas traz um grande benefício de saúde para nós, né? Então aqui o Luan já explicou um pouco, né, analisando a imagem anterior. Depois vocês podem dar uma olhada com mais calma. Aqui é um exemplo de zoneamento, né, de design permacultural, de uma propriedade em que não tem esse sistema perfeito radial aí, né, como a gente vê nessa primeira imagem que a gente analisou. Aqui é um outro exemplo de zoneamento permacultural, onde ele pontua, faz todo um projeto paisagístico mesmo, né? Com tratamento de efluentes, com horta, com árvores, marca as copas das árvores, aonde vai ficar os bancos, aonde que vai ser um espaço gostoso para descansar, né? Onde que vai ser o espaço ideal para botar o nosso círculo de bananeiras, que é um tipo de tratamento, É, enfim. é nesse projeto que vocês estão vendo aí, dá para perceber que existem diversos tipos, né? No anterior, ele estava um projeto mais caseiro, parecia ser. Esse tem uma pegada mais arquitetônica, assim, com mais linhas definidas. Ele tem uma característica um pouco diferente. Então, uma coisa muito importante, independente se a gente vai estar implantando a permacultura dentro da nossa casa, ou dentro do terreno, ou na nossa cidade, é sempre bom a gente projetar e colocar isso de uma forma que a gente possa enxergar como nesse projeto de cima, como a gente conseguir ver tudo para poder otimizar esses processos, né? Bem, agora a gente vai entrar nos princípios de design. São princípios avançados da permacultura, além dos princípios éticos, né, que estão ali no centro, que a gente já comentou. E esses princípios de design, assim como os princípios éticos, eles vão se aplicar em cada área da permacultura e,
E no caso, hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a aplicação destes princípios dentro da bioconstrução e dentro do nosso lar, né, da nossa mudança de hábitos diário. Então, ali, como vocês viram na imagem anterior, tem os 3 princípios éticos. Antes a gente falou das 7 pétalas. E agora tem os 12 princípios fundamentais. O observe e interaja é o primeiro princípio fundamental, né? Que no livro do David Honig fala: ao tomar um tempo para se envolver com a natureza, podemos projetar soluções que se adequem à nossa situação particular. Então, conectar-se com o usuário e interagir com o contexto no projeto está muito ligado a gente, antes de sair fazendo, é importante observar e entender aquele processo. Para na hora que a gente interagir, fazer com que não gastemos tempo, tanto tempo assim, né? Mas façamos de forma mais ágil, de forma que vai concluir o processo também bem e que continue num processo de não continuar fazendo aquilo por diversas vezes, né? Então a gente vai fazer sem errar. Vai ser uma vez e pronto. Então, assim, aplicado à arquitetura, o princípio ele fala sobre a conexão com o usuário e como que a gente vai interagir com o contexto, né? Onde que o nosso projeto vai estar inserido. Como é que são os fluxos urbanos ali, como é que passa carro, como é que é a vizinhança, como é que é o vento, como é que é o sol, como é que é o clima. Então, é, é essa interação que a gente vai ter por meio da observação. Eu vou estar lá observando diariamente e sentindo o espaço. E agora, já aplicado ao nosso lar, é uma questão de observar a natureza. Como é que a minha casa está inserida na natureza? Ou o meu apartamento? Como é que o sol bate no meu apartamento? Como é que o vento bate no meu apartamento? Bom, o segundo princípio é capte e armazene energia. Desenvolvendo sistemas que coletam recursos quando eles são abundantes, podemos usá-los em momentos de necessidade. Utilizar recursos locais a fim de diminuir gastos energéticos, prevendo formas de otimizar recursos externos incidentes sobre o terreno, como sol, água e vento. Bem, então esse princípio, ele fala sobre a primeira coisa que a gente tem que pensar é em quais os recursos que são abundantes, né? Então, de repente, eu tô numa cidade que chove muito, a água é um recurso abundante, o sol é um recurso abundante. De que forma eu vou poder captar e armazenar essa energia que a natureza está me dando? Né? Imagina vocês um telhado de 1 metro quadrado, por exemplo, já estaria captando água de uma chuva torrencial para você utilizar no, no banheiro, na descarga, para você utilizar para lavar roupa ou para limpar a casa. Isso é uma forma de captar e armazenar energia, né? Então, se a gente coloca uma calha no nosso telhado e ainda faz uma cisterna, por exemplo, é uma das soluções que a gente dá para isso. Então vem a pergunta, né? Quais recursos você enxerga na sua casa que ainda não estão sendo aproveitados? E de que maneira pode otimizar esses aspectos? Agora, já que a gente falou de água, assim, né? Tem uma dica que é muito valiosa, que é a gente comprar um baldão, aqueles tonéisinhos azuis, sabe? E aproveitar a água da máquina de lavar roupa. Principalmente a última água, assim, ainda vem com amaciante, com um cheirinho gostoso, é ótima para lavar a casa e já vai aí uns bons 100 litros de água, 50, depende do tamanho da tua máquina. Bom, o terceiro princípio é obtenha rendimento. Certifique-se que você está recebendo recompensas realmente úteis como parte do trabalho que está fazendo. Aplicar respostas projetuais que solucionam mais de um problema
ser recompensado de forma justa pelo seu trabalho, mensurar os impactos positivos do seu projeto no contexto e inserir esse reflexo na sua recompensa. Esse princípio nos traz a reflexão do que é rendimento para nós, né? O que é rendimento para mim? É ter tempo? É ganhar um abraço de gratidão? É ter dinheiro? Enfim, dentro da permacultura e nesse momento, né, em especial, nesse momento de mudança de paradigma, o que está sendo mais valioso é o tempo, né? A gente está percebendo a preciosidade do tempo. Então, quanto mais formas da gente otimizar os fluxos energéticos, mais tempo a gente vai ter para desfrutar e fazer o que a gente quer. Às vezes é fazer nada e perfeito, está bom, né? Mas para isso a gente precisa tomar atitudes no momento presente para que a gente tenha um rendimento no futuro. O quarto princípio é aplique a autorregulação e aceite feedbacks. Precisamos desencorajar as atividades para que os sistemas possam continuar a funcionar bem. Prevenir e repensar respostas de projeto que ao longo do projeto sejam considerados como impróprias. O processo de autorregulação e feedbacks, ele está muito ligado a um olhar interno, né? Nosso, a gente poder ter esse tempo que a Larissa falou, também para a gente poder nos conhecer melhor, né? Quando a gente acaba nos conhecendo melhor, a gente também começa a abrir um pouco nossa guarda para poder aceitar feedbacks. Feedbacks, na maioria das vezes, muito pertinentes à nossa vida e a esses possíveis passos que a gente vai dar no dia a dia, né? Bem, o outro princípio é use e valorize fontes renováveis. Faça o melhor uso da abundância da natureza para reduzir o nosso comportamento de consumo e dependência de recursos não renováveis, e em especial os derivados de petróleo, né? Cujo a queima emitem muitos poluentes para a atmosfera, tá aí fazendo buracos na camada de ozônio, aquecimento global e aquela coisa toda que a gente não vai entrar, né? Mas estamos focando em soluções. Então, dentro do nosso projeto lá de arquitetura, a gente vai estar escolhendo técnicas que utilizem materiais que podem ser restaurados em uma taxa maior do que consumidos, né? Que esse ser restaurados em uma taxa maior do que consumidos é a questão do recurso renovável, né? Tipo o bambu. Eu vou tirar o bambu com 4 anos e eu vou estar abrindo espaço, eu vou estar abrindo luz, iluminação, para ele estar crescendo. Então ele vai crescer, em 3, 4 anos já vai ter outra vara maravilhosa para eu estar usando. Enfim, ele é um recurso renovável, né? Um exemplo. Já aplicado à nossa casa, é importante que a gente reflita sobre qual é a fonte do meu alimento, qual é a fonte da minha energia, de que fonte de recurso natural que eu dou a minha descarga, por exemplo, né? Será que é inteligente eu utilizar uma água potável para dar descarga? Então, fica aí o encorajamento para a gente estar refletindo sobre essas fontes renováveis e não renováveis e de que forma a gente pode estar diminuindo a nossa pegada ecológica. Imagina vocês, às vezes a gente quer consumir alguns produtos que eles atravessam os oceanos ou muitas vezes atravessam alguns estados do nosso país. E se a gente parar para procurar ou ir atrás, a gente pode encontrar produtores da região que vão estar produzindo de forma a beneficiar ainda mais o meio ambiente, né? Produtos orgânicos, por exemplo, ou vocês mesmos poderem de pouquinho em pouquinho e colocando um vaso em casa com uma plantinha, com outra, tomando aquela paixão por produzir o seu próprio alimento, ver
que ele crescendo ali te mostra um processo de crescimento também para você poder observar, que nem a gente falou da questão de aproveitar a água da chuva, de usar uma calha. Por que não, em vez de pegar toda essa matéria que está sendo jogada para um esgoto da cidade, que no final das contas vai acabar indo para algum rio ou para algum mar, fazer uma bacia de evapotranspiração, ter um círculo de bananeira, dependendo do lugar, é claro. Mas isso também dá para pensar dentro da cidade, né? Se a gente for ver, existem já lugares, cidades no mundo que utilizam desses processos de saneamento ecológico, por exemplo, Na né? França, em especial, eles utilizam muito wetlands lá. Tem um parque incrível, assim, cheio de wetland, um paisagismo maravilhoso. Enfim. Não produza resíduos. Se valorizarmos e fazermos uso de todos os recursos que estão disponíveis para nós, nada vai para o lixo. Na verdade, o que é lixo, né? Lixo é uma coisa que a gente simplesmente tira da nossa vista. Para onde que vai? Né? Na natureza não existe fora. Então, seguindo essa lógica, nada é lixo. Como que a gente então diminui essas coisas que vão para um aterro sanitário, né, por exemplo? Que sobrelota aterros sanitários. E quando é aterro sanitário ainda é bom, né? Porque tá ali com aquelas camadas de impermeabilização e o chorume não vai para dentro da terra, né? Pior é quando é lixão, quando não tem reciclagem, né? Quando não tem coleta seletiva na nossa cidade. Muitas cidades pequenas não têm, até 40 mil habitantes não é obrigado a ter. E os catadores da nossa cidade, do nosso bairro? Vamos fazer uma economia solidária girar entre eles, separar, limpar os nossos resíduos sólidos para que eles tenham menos trabalho. Enfim, dentro da arquitetura, era lá, esse princípio fala sobre evitar o desperdício de materiais, né? Então a gente projeta tudo de acordo com dimensões, padrões, né? Reaproveitando o máximo possível das coisas da obra. O barro, então, né, é perfeito, né? Porque se eu edifiquei lá uma parede, não deu certo, não gostei, eu derrubo ela, ponho um jato d'água macio de novo e ergo de novo a parede com o mesmo barro que antes eu construí. Isso é incrível. Tem essa frase que eu gosto muito, né? Que é descasque mais e desembrulhe menos. Então, quanto mais possibilidade a gente tiver de consumir um produto natural, quanto mais a gente tiver de possibilidades de entender todos os processos, a gente vai aprender a trabalhar mais harmonicamente com o meio, né? Será que é necessário tanta peça de roupa assim no armário? Será que é necessário tantos móveis dentro de uma casa? Será que é necessário tantas tantas coisas que a gente acumula às vezes em alguns cômodos que a gente até esquece do que tem lá para depois ir ver o que tem e ficar meio abobado de tanta coisa que está guardada e sem utilização, né? Então, Uhum. para a gente poder diminuir esses resíduos, a gente tem diversas formas, como por exemplo, a gente tem uma composteira, pode ser dentro do apartamento, pode ser dentro da casa, pode ser no sítio, para os nossos resíduos orgânicos. Tem na foto aí do lado um ecotijolo, que é, por exemplo, uma garrafa d'água vazia que a gente vai socando os plásticos que vêm nas embalagens e vai manter essa garrafa numa pressão tão grande ali dentro que ela vai ficar tão firme que pode ser usada para edificação como um tijolo. Ou para E construção de móveis, brinquedos, né? sim, e também evitar, principalmente, comprar produtos como embalagens não recicláveis igual ao isopor, né? Que é um dos maiores problemas quando a gente vai conversar com catadores de recicláveis ou quando a gente vai nas cooperativas de recicláveis, é não ter
uma finalidade ainda com esse produto, né? O isopor. Não tem valor comercial, né? Então a gente tem que usar, pô, sem veio o isopor, então a gente tem que usar a nossa criatividade para dar uma reutilização para aquele material, né? Então, como fala a frase aí, se valorizarmos e fazermos uso de todos os recursos que estão disponíveis para nós, nada vai para o lixo, né? Bom, o próximo é projete desde os padrões aos detalhes. Dando um passo para trás, assim, a gente pode observar padrões na natureza e na sociedade. Esses podem formar a espinha dorsal do nosso projeto, incluindo os detalhes à medida. Então, dentro da arquitetura, a gente utiliza isso demais, assim, né? Que é utilizar padrões de projeto que são comprovados. Por exemplo, preciso saber como é que é o solo da aonde eu vou fazer minha fundação. Vou perguntar para os meus vizinhos como é que é o solo, como é que é a fundação deles, se o lençol freático ele é muito para cima, né? Então a gente pergunta para quem já sabe, para o padrão que já está acontecendo naquele território, né? Para aquele padrão que já é comprovadamente eficaz. Então, é importante no dia a dia essa questão do primeiro princípio lá, né, do observar. E isso é totalmente ligado a esse de projetar dos padrões e os detalhes. Como tá falando aí, observe por onde você anda quando chega do mercado, qual caminho você mais faz dentro de casa, quais esforços você faz que são desnecessários, o que está em uso e em desuso, por onde entra o sol, por onde entra o vento. Anote tudo. Anote tudo. Foi mal, Já criou uma nova palavra, né? atitude. Tra Atitude de anotar. Trace seus fluxos, desenhe seus móveis, recorte e organize. Uma das práticas assim que eu acho bem interessante é quando a gente pega uma folha de papel, tipo uma A4, e aí a gente desenha cômodo por cômodo da casa, desenha os móveis que estão ali inseridos, os objetos que estão ali e procura recortá-los, cada objeto desse, colocar numa segunda folha que vai estar representando esse cômodo e aí fazer esses rearranjos desses padrões para entender qual seria o melhor fluxo e onde ficaria melhor respeitando esses processos, né? Para você minimizar esse gasto energético e otimizar a tua vida no dia a dia. Essa é uma dica valiosa, assim, principalmente nesse momento em que a gente está precisando adotar hábitos de higiene que antes a gente não adotava, né? Não precisava adotar. Como lavar as frutas, verduras e todas as embalagens que chegam do mercado, deixar as nossas roupas quando a gente chega dentro de casa isoladas, já direto para a máquina. A gente vai precisar mexer muitas vezes nos nossos móveis dentro de casa para estar adaptando essas novas condições, né? Então, observa bem aonde que cabe um cesto de roupa, aonde que cabe um balde com água sanitária perto da tua entrada. Vai observando e anotando esses padrões de utilização do espaço que tu já está tendo e que às vezes não estão otimizados, não estão eficientes. Aí a gente tem umas imagens, né, dos padrões da natureza. São lindos, tanto do micro quanto do macro, né? A gente pode ver ele acontecendo dentro da gente, como a gente consegue ver ele lá de cima, né? Lá do como se a gente estivesse observando o planeta Terra e os outros planetas. Perdão. Integrar e não segregar. Colocando as coisas certas no lugar certo, as relações se desenvolvem entre eles e apoiam-se umas às outras. Né? O que significa isso dentro da arquitetura? É a gente desenvolver um projeto que tenha correlação entre as partes, né? Que tenha uma unidade, que tenha uma linguagem simples e única, né?
E dentro do processo de projeto, de tomada de decisões, que essas decisões elas sejam coletivas, né? Que a gente escute tanto a criança que vai utilizar o espaço, quanto o cadeirante que porventura pode acontecer, né? De algum familiar nosso ficar mais velhinho, ficar com utilizar cadeira de rodas, enfim, as coisas mudam também, né? Então é importante que a gente tome decisões coletivas e, e integre todas essas pessoas que vão utilizar o espaço. Além disso, né, praticar mutirão para estar erguendo estruturas, elas têm um alto potencial aí da gente conseguir integrar. Então, isso além do processo da bioconstrução, né? A gente pode ver também de uma forma de sermos coletivo, né? Os seres humanos não são seres individuais, não desde sua evolução, né? Sempre a gente estava em bando, pelo menos. E por mais que a gente saiba disso, o mundo que a gente tem vivido nos faz se fechar em nossos mundinhos, caixinhas, e a gente acaba esquecendo, por exemplo, de desejar um bom dia para um vizinho, de perguntar se ele necessita de ajuda, de se dispor a ajudar. Sempre que a gente busca agir coletivamente, a gente aciona uma força de trabalho, né? Um trabalho mútuo, onde todo mundo vai estar se beneficiando daquilo. Primeiramente por estar se movimentando, por podendo trocar conhecimento, por poder fazer várias coisas em comunhão, né? Mas também elas fazem com que todos os laços se fortaleçam e melhorem nossas qualidades. Muitas vezes o teu vizinho aí do lado pode não te ajudar por ser uma senhorinha, um senhorzinho, mas ele pode te contar uma história que vai te mudar por dentro. E você que tem uma força e tá aí disponível, pode ir lá ajudar eles a melhorar, deixar o ambiente mais bonito, dar uma reiterada no espaço E no e no mercado. mercado. Principalmente agora, né, que a gente está nesse período do, do Covid aí, né, do corona. A gente tem que procurar entender esse processo de interagir e de integrar com o ser para a gente não se perder em nós mesmos, né? Porque a partir do momento que a gente não se alimenta de amor, não se alimenta de conhecimentos de outras pessoas, não se alimenta de outros processos, a gente acaba vivendo uma vida de segregação, onde a gente não aceita mais nada, não aceita Egoísmo. feedback, se torna Uhum. egóico, né? Então, bora experimentar, integrar e não segregar. Uhum. Utilize soluções pequenas e lentas. Sistemas pequenos e lentos são mais fáceis de manter do que os grandes, fazendo uma melhor utilização dos recursos locais que produzam resultados mais sustentáveis. Ou seja, eu não preciso ter uma propriedade de hectares e hectares de terra para aplicar soluções que são simples, né? Às vezes a solução que eu estou precisando atribuir ao espaço é uma solução de reutilização da água, e posso fazer isso na minha casa. Eu não preciso de um grande espaço. Às vezes a solução que eu estou buscando para minha vida é me alimentar melhor, então eu vou começar a plantar uma hortinha vertical no meu apartamento e eu vou conseguir cuidar dessa pequena solução que eu dei para um problema meu, que no caso foi a alimentação, com mais carinho, com mais zelo, porque ela é pequena, às vezes ela vai demorar, ela vai ser lenta, mas eu vou estar dando atenção e energia que eu tenho disponível para dar. Aqui, só em termos de arquitetura, já que a gente está fazendo esse paralelo, né? Utilizar soluções pequenas e lentas na arquitetura é fazer um projeto que minimize e facilite os requisitos de manutenção, né? Então, cara, às vezes a gente botar, sei lá, um cimento queimado bem feitinho, por exemplo,
Vai ser muito mais fácil para eu varrer o espaço num cimento queimado bem feito do que, às vezes, feito lentamente mesmo, com cuidado, alisando o cimento, para daí conseguir colher essa atitude que antes foi lenta, né, ao longo do tempo. Bom, isso traz pra gente essa questão de que mudanças são necessárias, né? Às vezes uma pequena alteração já faz uma grande diferença, igual a Larissa falou. Às vezes, se a gente podia ir lá muito bem fazer ter esse chão de cimento e deixar ele secando ali e criaria uns poros, esses poros já segurariam mais a sujeira na hora de varrer. E se a gente passar um tempinho um pouquinho maior numa solução que é pequena, né? A gente deixar ele bem alisadinho vai nos ser benéfico no futuro, né? Então, antes da gente sair quebrando paredes, é importante que a gente procure observar o que poderia ser feito para obter o que a gente esperava, né? Então, é sempre bom a gente sentar, observar, botar no papel essa ideia, tentar chegar em diversas outras ideias que poderiam solucionar esse problema e, dentre elas, selecionar aquela que é a que mais nos convém, sempre ligado a esse princípio, né, de utilizar soluções pequenas e lentas. É legal acrescentar, assim, né, aquele outro princípio que a gente já viu de observar os padrões que já foram comprovados e que funcionam, né? E é isso. Bom, o próximo é use e valorize a diversidade. Diversidade reduz a vulnerabilidade de uma variedade de ameaças e tira vantagem da natureza única do meio ambiente na qual ele reside. A diversidade relaciona-se com respostas do projeto concebidas de acordo com o contexto de sua inserção, considerando que cada espaço tem suas especificidades. Explica essa parte na arquitetura. Bem, utilizar e valorizar a diversidade é a gente tá conseguindo trazer elementos naturais diversificados, né? Cada espaço, cada projeto que a gente vai fazer tem os seus elementos naturais, tem a sua diversidade imposta, e não só elementos naturais, elementos culturais, principalmente culturais, né? E eu preciso, quando eu estou fazendo o projeto, considerar a cultura local, considerar o saber fazer local. Bom, a diversidade aqui está no alimento que está na nossa mesa, está no que estamos colhendo da nossa horta, nos pontos comerciais que estamos comprando, está no aprendizado com pensamento e estilo de vida diferente do nosso, né? A diversidade ela é tão grande, por exemplo, na natureza, cada árvore que a gente enxerga tem, por mais que sejam da mesma espécie, tem algumas diferenças, né? Como a gente, não existe uma pessoa igual a outra, né? Cada gene, cada DNA ali tem uma diferençazinha que acaba nos fazendo diferente. Tanto por fora, né? Pela essa casca que a gente carrega, né? Quanto por dentro também. Então, é muito importante a diversidade, é muito importante a gente entender que esses processos naturais são mesmo naturais e a gente está aqui para fazer parte da natureza, né? Fazer parte dessa diversidade toda. Use limites e valorize a marginal. A interface entre as coisas é o local onde os eventos mais interessantes acontecem. Estes são muitas vezes os elementos mais valiosos, diversos e produtivos do sistema. Então, olha só que interessante esse princípio da gente tirar, como eu coloquei ali, né? E tirar o olhar centralizado e começar a observar o que a gente enxerga pela nossa visão periférica, né? O que está na periferia do meu espaço que eu posso melhorar, né? No caso, às vezes é um canto que está esquecido, que está acumulando pó, poeira, aranha, tal. Nossa, mas esse canto é tão especial, né? Ele pode ser melhorado, pode ser utilizado de uma maneira especial,
né? Então vamos olhar com carinho para esses espaços que às vezes a gente não enxerga. O próximo é responda criativamente às mudanças, né? Podemos ter um impacto positivo na mudança inevitável ao observar cuidadosamente e depois intervir no momento certo. Então sempre a gente também está retornando ao o primeiro princípio, na verdade, né? Que é observar e interagir. Quando a gente quer responder criativamente à mudança, a gente não simplesmente tem que ter aquela ideia, pô, tive um insight aqui e vou colocar uma estrutura naquele lugar e pronto, é bonita, é criatividade foi utilizada e é isso. Não. Responder criativamente às mudanças está em entender aqueles processos, né? Se, por exemplo, a água da chuva está adentrando em áreas da sua casa ali do teu terreno e que não está sendo benéfico para você, de que forma que pode ser utilizada a sua ação que seja criativa e não atrapalhe esse fluxo, né? Que otimize. Então, as mudanças estão aí, chegam de forma inesperada. Tenha um espaço resiliente, flexível e adaptado. Utilize a criatividade sempre a seu favor. Bem, chegamos ao fim da nossa aula. Esse é o último princípio. E eu quero pedir para vocês reverem esses 12 princípios que a gente deu uma explicada com as nossas palavras, com às vezes os nossos erros, com as nossas experiências. É, eu quero pedir para vocês, então, olharem esses 12 princípios, anotarem eles e perceberem qual é o princípio que vocês mais podem ter dificuldades em implementar e por quê. Isso é um exercício muito valioso aí para a gente tá fazendo, tanto para estar memorizando assim esses princípios para estar aplicando eles no nosso dia a dia e para estar focando naquilo que a gente pode ter dificuldade. A gente está aqui, vai estar recebendo esses comentários. É sempre importante, né, a gente ir atrás dos conhecimentos. Aqui a gente mostrou para vocês esses 12 princípios, um pouco sobre a permacultura ligada à bioconstrução e também à nossa casa, né? E isso é mais para despertar dentro de todos esse questionamento, né? Porque eu acho que a vida é feita de questionamento. Quanto mais a gente se questiona, mais perto de alguma resposta que a gente está querendo, a gente vai estar chegando. E melhor ainda quando essa resposta é favorável a nós e ao todo, né? Então, utilizem dessa aula, voltem nos slides que vocês acharem pertinentes, vejam e revejam isso, para a gente poder repensar junto todos os processos que a gente tem vivido, né? E a gente se coloca à disposição aqui, tanto nos comentários aí, quanto no grupo do, do WhatsApp da galera que tá lá nas aulas com a gente, Assinando, né? assinantes, né? Todos os assinantes. A gente está à disposição de responder todas as perguntas. O que a gente não souber, a gente vai atrás e vai sanar as dúvidas. E também estamos abertos a aprender muito com todos vocês. Gratidão. Gratidão. E é isso, galera. Tenham um belíssimo dia, uma ótima semana. Boa semana, boas práticas. Aproveitem.